Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao mistério da redenção. Todos vocês são muito bem acolhidos. Se inscrevam no canal, compartilhe, deixe aí o seu gostei. Hoje, terça-feira da Semana Santa, dia 15, Evangelho de São João, no capítulo 13. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado por 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos deparamos com o Evangelho que causa muita dor ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro porque Judas, ele toma a decisão de trair Jesus, e depois Jesus, ele diz para Pedro que Pedro o negará. É um dia difícil, de trevas, de sofrimento, de angústia, porque nosso Senhor, ele sabe que um de vós me entregará, é o que ele diz aqui. Saber que ele chamou 12 discípulos para estarem ao lado dele, para caminharem com ele, aprenderem com ele e serem formados por ele. Mas depois nós temos uma situação tão triste, tão lamentável como essa, quando infelizmente, um discípulo, Judas, toma essa decisão de trair nosso Senhor Jesus Cristo. Toma essa decisão de ferir o coração de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua traição, com o seu pecado. E olha que Jesus, ele entrega o pedaço de pão a Judas, molhado no molho, e olha o que diz: depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Quer dizer, os planos malignos, os planos do demônio, os planos do diabo, Satanás adentra o coração daquele homem e ele vai ao encontro daqueles que irão comprá-lo com 30 moedas, e ele entregará aquele que o amou tanto com um beijo. Judas trai nosso Senhor Jesus Cristo com um beijo. A dor da traição que Jesus sente, com certeza, é grande. De outro lado, nós temos Pedro. Jesus, no Evangelho também de hoje, depois
que Pedro diz para ele: para onde eu vou? Na verdade, Jesus diz, você não pode ir agora. E olha o que Pedro diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Pedro, naquele ímpeto, é capaz de dizer para Jesus: eu sou capaz, Senhor, de dar a minha vida por ti. Na verdade, é Jesus que dará a vida dele por Pedro e por nós. E Jesus, ele diz para ele com muita clareza, o galo não cantará antes que você tenha me negado 3 vezes. Judas trai Jesus, Pedro nega Jesus. E qual é a atitude de Jesus diante de tudo isso? O amor, a compaixão, a misericórdia. Jesus, ele sabia que ele tinha que passar por tudo isso. Jesus sabia que ele tinha que passar também pela traição daqueles que estavam com ele. E mesmo assim, com o coração ferido, machucado, com a traição e com a dor da negação, ele vai até a cruz. Ele realiza a sua missão. Ele faz aquilo que ele deveria fazer. E é por isso então que nem mesmo diante da traição de Judas e da negação de Pedro, nem isso impede Jesus de realizar tudo aquilo que ele deveria fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos com Jesus força, coragem, determinação, fortaleza, capacidade de passar pela cruz, capacidade de subir o monte do Calvário, capacidade de se entregar no madeiro da cruz e nunca deixar de fazer aquilo que o Pai deseja que Jesus fizesse e que nós façamos também na nossa vida. Que Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nos dê essa graça e que nós vivamos uma vida de santidade, cada dia mais vivenciando a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus ilumine os seus passos, que Deus te dê a graça também de perseverar, mesmo diante das dores que a vida nos coloca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.